privatizando o filé e vão ficar uns 65 aeroportos deficitários para serem financiados agora direto do Tesouro. E a oportunidade, que é com que eu termino, desta privatização. Qualquer jejuno sabe que esta é a pior hora para se vender coisas no Brasil. Qualquer um. Quem tiver dúvida, presidente, veja o crime. O Brasil perdeu mais de 9 bilhões de dólares de capital estrangeiro na Bolsa de Valores. Por quê? Porque está todo o mercado que não cai na propaganda monopolista da grande mídia do Brasil, sabendo que o Brasil caminha para uma crise no seu balanço de pagamentos, por uma desvalorização importante do câmbio e com todo um desarranjo de preços relativos. Portanto, ficou absolutamente com a taxa de juros. Vamos falar uma coisa boa. Enquanto a esquerda fala, praticou as piores taxas de juros do mundo, a direita mais tosca e truculenta está nos oferecendo hoje a taxa de juros mais barata da história. Vamos fazer justiça, porque eu estou com o olho na realidade brasileira. Pois bem, como o cupom de juros caiu profundamente, há uma brutal fuga de capital no Brasil. É essa hora que essa gente quer vender os ativos brasileiros. E vendê-los sem uma percepção estratégica, o que, pesando e medindo, mesmo que seja só nós falando para nós mesmo, contem comigo para lutar contra essa perversão. Então, no projeto que eu advogo, que é só o meu, é minha contribuição ao debate, o setor elétrico brasileiro tem que ser estatal. Mas tem que ser estatal por um conjunto de argumentos absolutamente irrespondíveis. Irrespondíveis. Que, infelizmente, não estão propriamente na ordem do dia. Por exemplo, o apelo à tarifa meio que já está perdido, porque nós já privatizamos as distribuidoras. E o modelo brasileiro acaba trazendo no imaginário popular a tarifa como responsabilidade das distribuidoras. O amigo sabe o que é que eu estou querendo dizer. Porém, já há flagrante no Brasil uma deterioração dos serviços das distribuidoras, que não é a parte mais grave. Qual é a parte mais grave? É que no Brasil nós temos a matriz energética mais limpa e barata do mundo, que é de base hidráulica, não consultiva. Se é de base hidráulica, nós estamos falando aqui que há um trade-off, ou seja, há uma decisão permanente pela hierarquia dos usos da água. Então, eu sou do Nordeste. O sistema Chesf é o sistema Eletrobras. Com a integração de bacia do São Francisco, todo ano, ou pelo menos 3 em cada 5 anos, haverá uma reunião. Por isso que eu, inclusive, advogava que o órgão gestor do projeto São Francisco deveria ser a Chesf. Por quê? Porque água e energia é rigorosamente a mesma coisa no Brasil. Rigorosamente a mesma coisa. Você vai discutir se depressão de Sobradinho, ou, vamos lá, o sistema Furnas, ou o sistema Itaipu, ou o sistema amazônico, as novas, Santo Antônio, Giral, Belo Monte, se elas vão estar depletidas pelo sistema absolutamente único no planeta Terra de transmissão integrada, com o órgão regulador, e com esta questão da hierarquia dos usos da água, tudo interesse público. Se você inverte a lógica de manejar o sistema pela lógica do sistema privado, que é lucro e eficiência, esse sistema ele vai ruir. E nós estamos falando não só de impacto em tarifa, mas de descontinuidade na oferta eventual de energia para este ou para aquele volume, se a lógica for a privatização, com um marco regulatório que ninguém conhece. Por exemplo, a grande joia do argumento da privatização do Brasil é a telefonia celular. De fato, se nós compararmos a telefonia celular ou a telefonia estrito sensu, o lato sensu, com o que ela hoje, é flagrante que houve uma melhoria. E não dá para colidir, porque isso é uma percepção, os jornais saíram com 5, 6, 8, 10, 12 páginas desclassificados com o mercado paralelo de linha telefônica. Você demorava 5 meses, 6 meses. Então, qual é o problema de privatizar? Na minha opinião, telefonia? Nenhum. Salvo se você tem um marco regulatório eficaz e um modelo eficaz. O Brasil privatizou, ganhou a excelência aqui, mas o marco regulatório e o manejo de supervisão e controle simplesmente são corrompidos. Resultado prático, o povo brasileiro não sabe, mas paga disparada a maior tarifa telefônica do mundo. E a ideia de empresas espelho, que estava na retórica da privatização, até se tentou, mas sucumbiram, e grandes monopólios foram estabelecidos com capital estrangeiro. Não por acaso, a única nacional está quebrada, que é a Oi. E quebrada assim, quando era rentável,
girava seus fluxos financeiros na banca privada. De repente, ela foi se avizinhando para micar, todos os seus débitos passaram para a rede pública. BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eu volto a dizer, isso é um país sangrado. Então, na questão Eletrobras, eu vou lutar nos limites das minhas forças, e o meu partido também vai lutar no limite das forças. Eu introduzi essa variável, esse exemplo, já na minha reflexão, estou trocando 4 dias em casa por 15 na rua, esgoelando por aí, canal no YouTube, que é o que eu posso fazer, né? Mas acho que vocês têm que esquentar o protesto. Acho mesmo que vocês têm que esquentar o protesto e introduzir umas variáveis de insegurança para que o comprador perceba que nessa hora o Brasil não tem mais legitimidade para vender isso. O consórcio do Nordeste, você acha uma boa? Os governadores não têm capital para isso. Esse é o grande problema da privatização brasileira. Os manuais de economia de Chicago, eles não entendem o Brasil. Então, qual é o grande problema do capitalismo brasileiro, salvo todos os outros que tem? É que nós somos uma sociedade de baixíssimo nível de poupança privada, poupança lato sensu no país. Então, aqui no Brasil é sinônimo, e aí é outra grande questão do setor elétrico, de privatizar significa internacionalizar o controle. Então, você tem uma questão que é um não tradable, ou seja, um não comercializável, você vende quilowatt-hora em real, e todos os fluxos negativos derivados de um passivo externo em dólar, num setor que não vai se remunerar em dólar. Pelo contrário, a China vai comprar, vai começar a se fornecer global source com as suas turbinas, vai começar a pagar dividendos para as suas matrizes, vai pagar salários e férias e bônus para os seus executivos de Xangai, e esse dólar não vem, porque a gente vende quilowatt-hora em real. Essa é outra grande questão do Brasil. Você privatiza e entrega ao estrangeiro. Ao entregar ao estrangeiro, você está construindo um passivo a ser remunerado em dólar, que não tem dólar para pagar. Qual é a consequência prática disso? O preço do dólar em real vai indo embora. Já está em 4,18, 4,14, e aí fica, porque não sei o que, Bolsonaro conversa, é o passivo externo líquido brasileiro está ficando financiado. Por que o Brasil é estatal? O Brasil é estatal porque nós temos uma baixíssima formação bruta de capital. Isso é uma história do Brasil, desde sempre. Então, quando se fez a Revolução de 30, se imaginou modernizar o Brasil. Modernidade, na época, significava indústria. Nem é tão mais verdade hoje, embora ainda seja muito verdade para um país de desenvolvimento retardatário. E indústria custa grana. Então, os do tempo tomaram a ideia de dizer, então vamos industrializar o Brasil. Vamos. Nós quem, cara pálida? Os relatórios americanos e os relatórios soviéticos, na época, diziam que o Brasil não tinha petróleo. Só para vocês terem uma ideia. Então, isto daí é uma mistura de decisão pragmática, de a falta de capitais privados, lá como hoje. Não existe capital privado para transformar em privada qualquer estatal brasileira relevante. E o capital estrangeiro só virá se for negociata. Porque isto não é um momento de confiabilidade do Brasil por 1 milhão de argumentos. Quem duvidar, pega o saldo dos fluxos internacionais de capital na Bolsa de Valores do Brasil. São já chegando a 10 bilhões de dólares nos últimos meses de fuga de capital. E o câmbio está mostrando. A taxa de câmbio hoje está mais volátil do que no ano 2018, que é o ano das eleições, em que tudo podia acontecer, e etc. E tal, o Daciolo estava fazendo umas propostas, e não sei o quê. Eu dizendo que ia renacionalizar a Embraer, ia desfazer o negócio da Embraer, que se fizer... Enfim, pois bem, a taxa de câmbio hoje é mais volátil, e para cima, eu não vi hoje ainda, mas ontem fechou a 3,14, a 4,14. Então, repare, lá como hoje, o Brasil não tem capital. Portanto, a ideia de capital público é uma questão racional. Suponha que nós decidamos, por exemplo, que o Brasil não pode mais adiar uma inversão em chip. Suponha. Alguém acha que a Intel vai investir? Alguém acha que a Celeron vai investir? Não vai investir. Ou a gente abre um estatal Chipbras, ou não vai ter. E eu não estou dizendo que a gente tem que fazer a Chipbras, eu apenas estou dizendo que nós não estatizamos porque gostamos de estatizar. Nós estatizamos porque ou estatizávamos, ou não existiria Brasil moderno. Isso aqui é uma coisa chocante a gente dizer. E o Brasil já completou a tarefa da modernidade, nós estamos longe disso. Pelo contrário, agora tem a questão do adensamento tecnológico. Por exemplo, Telebrás. A Telebrás tinha lá todos os seus abusos, as suas ineficiências, mas a Telebrás mantinha em Campinas um centro altamente sofisticado de pesquisa e desenvolvimento.
em que nós fazíamos uma inversão com X% do faturamento da Telebrás e tínhamos aí uma série de componentes brasileiros em telefonia. Destruímos tudo isso, o Fernando Henrique vendeu, entregou, e entregou da forma mais calhorda, porque a privatização, ao modo do Fernando Henrique, foi uma privatização feita na base de acionista minoritário capitalista brasileiro desse tamanho, fundos de pensão manipulados, como agora a Previ, eu fico muito aborrecido, por isso que eu não quero mais passar pano, a Previ, a vida inteira nós defendendo a Previ agora, calada estava, calada continuou, com a entrega da Embraer, agora tem 5, tantos por cento, tem capacidade de convocar uma Assembleia, não fez. Se a gente continuar com bajulação corporativa, nós não estamos vendo que existe um certo fascismo e muita ladroeira nisso. Inclusive entre nós. Percebe? Então, o seu argumento é tanto mais verdadeiro quanto mais você olhe a história do Brasil, um país que era nada em 1945 e virou a 15ª economia industrial do mundo, quanto mais dramaticamente é hoje, em que esse produto industrial, que era 30% do PIB, desceu para 11% e vai se acabar. Por quê? Porque, por exemplo, a moda do Fernando Henrique de privatização, há muito tempo, desde o Fernando Henrique, quebrou-se o monopólio de investimento em refino no Brasil. De lá para cá não tem um investimento estrangeiro em refino no Brasil. Eu era governador do Ceará, nós negociamos com a Sal de Aranco, negociamos com o PDVSA, negociamos com não sei quem, para fazer uma refinaria. Nunca botaram um centavo. Está permitido. O que é que eles querem? Comprar na Bacia das Almas com corrupção, com toco, com propina, as coisas subfaturadas para vender depois, como fizeram com a BR Distribuidora. Percebe? Agora, ou a gente muda o argumento para nos reconectar com o povo, ou nós vamos todos guardar um lugar na história. Ah, estava esgoelando, eu prometi que ia acabar, vou entrar na ação da justiça, vou fazer protesto na porta, e o povão vai assistir tudo calado, porque não está percebendo o seu interesse no jogo. Essa é a questão para mim de hoje.